me traz uma alegria bastante grande, porque tudo que eu vivo dentro da minha família e tudo que eu vivo dentro do meu contexto, com as pessoas que convivem comigo, as minhas clientes, eles me trazem uma satisfação. Então, esse autocuidado, o cuidado com a vida, o cuidado com a saúde, todas as ferramentas e as estratégias que a gente usa no dia a dia para viver bem. No Ayurveda tem uma palavra que fala em contentamento. Então, esse contentamento, a gente aprende sobre isso dentro do Ayurveda, que esse contentamento, ele é um produto, né? Mas ele é um produto de autocuidado, de rotina, de conhecimento. Então, essa é uma semana especial, porque ela principia para o curso que vai acontecer, e nós vamos começar hoje falando sobre um assunto, né, que é importante, porque esse é um momento de passagem, tá? Esse para as meninas que não me conhecem, então, eu sou Silvana Sapasson, terapeuta ayurvédica. Eu trabalho com Ayurveda, eu costumo dizer assim, há mais de 20 anos, mas eu acho que já faz bem mais que 20 anos já. E tenho vivido esse Ayurveda diariamente, no meu trabalho, dentro da minha família, com os meus filhos, com as minhas netas. Então, foi se gerando um entorno, primeiro pela minha necessidade de sustentar minha saúde, né, para ficar bem, que eu estive há bastante tempo atrás, o que me motivou a entrar no Ayurveda, ou aprender esse conhecimento todo, foi que, às vezes a gente diz assim, tem um momento da vida em que se aprende coisas novas, né? Então, para mim, esse momento da vida de aprender coisas novas, ele aconteceu porque eu fiquei doente. Então, a vida me apertou de uma maneira que eu me obriguei a buscar mais conhecimento para fazer com que o período de tratamento fosse menor e que eu conseguisse sustentar esse processo de saúde realmente para sempre, que é o que está acontecendo. Então, o meu desejo de praticar e ensinar o Ayurveda também passa por essa rotina de cuidados que eu tenho comigo mesma, os cuidados com alimentação, com sono e todas as coisas que a gente vai olhar um pouquinho hoje, né, por causa da mudança da estação para o outono, e a gente vai ver isso detalhadamente no curso que vai acontecer nos 4 módulos, 4 meses, uma aula por mês, tá? A gente vai ter, no primeiro módulo, diagnóstico. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de tudo sobre isso, tá? Esse autogerenciamento e esse cuidado com a própria vida, ele passa por esse diagnóstico que a gente vai ver sobre constituição e sobre estrutura física, mental, emocional, que a gente vai ver no fim de semana. A gente vai falar um pouquinho hoje também sobre alimentação, e vai ver bem mais detalhadamente alimentação no curso, no segundo módulo. E a gente vai olhar no terceiro módulo sobre autocuidado. Então, as práticas de rotina diária, não só para essa estação, mas para várias estações, e principalmente para o que é adequado para cada uma de nós, as minhas necessidades. Então, eu vou ensinar no curso o que você precisa para ficar saudável em reconhecimento de qualquer tipo de estação, ou quando você compreende a própria desordem. E no quarto módulo, a gente vai ver sobre a mente. A gente vai olhar como é essa estrutura mental, né? Como o Ayurveda vê a mente. E vai aprender ferramentas para utilizar na rotina diária, que sustentem o bem-estar da mente. Uhum. Vamos começar? Vamos.
Então tá. Então, eu sou a Silvana Estrapasson e nós vamos olhar para o outono. Eu escrevi assim: o que muda com a mudança de estação? O que muda no corpo, o que muda na mente e o que muda nas emoções. Esse olhar grande que o Ayurveda faz para todas as coisas, ele verdadeiramente ele me encanta, mas eu vejo assim que às vezes ele parece um tanto fora das nossas rotinas, né? Esse é um assunto que não está assim, não é absolutamente necessário quando se tem uma rotina grande. A partir das necessidades de cada uma de nós, a gente aprende que não existe um outono que aconteça unicamente fora, né? As coisas não acontecem só no universo, elas acontecem no mundo externo e acontecem no mundo interno também. Então, se aprende no Ayurveda que esse universo grande, ele é e universo pequeno, microcosmos, e eu sou uma grande cópia desse universo grande. Tudo o que acontece no universo externo acontece nesse universo interno também. Nesse período de mudança de estação, uma das primeiras coisas que me chamam a atenção é a mudança na posição do Sol. Então, a gente vai ver assim, tem a mudança na posição do Sol, tem a mudança na temperatura, e tem várias mudanças que acontecem nesse período de mudança de estação, fim de verão e início de outono, e que a gente percebe isso acontecer no corpo físico. Isso é alguma coisa, então, que não está acontecendo só externamente, ela acontece internamente também. Se eu fico consciente dessa grande mudança que vai acontecendo fora e que vai acontecendo dentro, todas os pequenos detalhes, ou as pequenas desordens, ou as pequenas ordens que vão acontecendo, eu posso interferir de uma maneira em que essa palavra que eu falei, que é contentamento, ela seja não só possível, mas sentida. Então, eu percebo o mundo, eu sei que o mundo me afeta, eu percebo a mudança de estação, eu sinto que a mudança de estação me afeta e eu vou aprendendo a lidar com isso. Então, o que eu preciso saber sobre isso? No Ayurveda fala assim, uma das primeiras coisas que a gente pode se ocupar em um dia, eu eu percebo na minha casa, né? Na minha casa de trabalho eu tenho uma janela bem grande. E quando eu olho por aquela janela ali, eu estou subindo uma escada lá e eu tenho percebido que o sol está mudando a posição dele. Então, nessa casa onde você vive, eu quero que você comece a observar, né? A partir da primeira hora da manhã, e a partir desses dias que o Sol vai mudar realmente de posição, que você comece a perceber aonde ele nasce, na, com relação às janelas da tua casa, e como ele vai ir se movimentando. No Ayurveda diz assim, ele vai ir se movimentando para o sul. Então, esse universo, esse globo vai girando e o Sol vai entrando por outras janelas. Tem alguns sinais que eles são visíveis. Então, quando a gente caminha na primeira hora da manhã ou no final do dia, e você começa a olhar para essas pequenas coisas.
os horários que o sol começa a entrar pelas janelas, em que posição da casa esse sol começa a entrar dentro da tua casa. Isso de uma maneira muito sutil vai acontecer também no corpo físico. Esse sol que afeta a casa, que muda a temperatura dela e muda a luminosidade dentro dela, ele afeta também o corpo físico. O corpo, a mente e as emoções. O Ayurveda fala assim, o corpo, a mente, as emoções, e eles podem, de alguma forma, mudar o caminho. Então, se eu percebo essas pequenas mudanças do sol entrando na minha casa, nas minhas janelas, fazendo esse efeito no meu corpo físico, na minha mente, nas minhas emoções, algumas percepções ou alguns desejos, algumas vontades de grandes mudanças ou de pequenas mudanças que acontecem nesse período, eles é como se o universo ele tivesse conciso, consciente e tudo que vai acontecendo com relação ao meu mundo interno e o mundo externo, e tudo isso estiver muito bem alinhado, esse produto disso tudo vai fazer com que a vida seja realmente feliz com relação ao que você vive e o que está dentro desse contexto do universo. Uhum. O Sol muda. No Ayurveda fala assim, ó, embora o Sol seja bastante forte e mais intenso, e ele tem uma coloração diferente nesse período, quem faz uma função maior nesse período de outono é a Lua. Então, a gente percebe um sol mais dourado, mais intenso, mais quente. E a gente vai tendo uma oportunidade de ter uma força da lua refrescante maior. Agora, a partir do solstício que aconteceu na sexta-feira, a gente também tem um dia, né? Aconteceu na sexta-feira, um dia em que a lua começa a ficar mais ativa. Então, a gente vai ter períodos de mais noite. E a gente pode aproveitar esse período de mais tempo escuro para poder descansar mais nesse período em que o sol fica mais quente, mais ativo e ele acumula mais no corpo físico. Outono é um marco no tempo. No Ayurveda fala assim, o teu corpo ele não está separado da natureza. Então, tudo o que acontece na natureza, toda a mudança que vai acontecendo na natureza, vai acontecendo internamente também. O calor começa a reduzir fora, mas eu costumo comparar o calor externo com o calor da casa. Nesses dias que está muito quente lá fora, ele esquenta as paredes da nossa casa física, da casa em si. Então, você chega em casa no fim do dia e a impressão que dá é que todo o calor do dia ficou acumulado nas paredes. Para o Ayurveda, isso acontece, para o conhecimento do Ayurveda, esse acúmulo, ele também acontece no corpo físico. Então, a gente pode perceber que o corpo pode ficar mais quente nesse período, ou a gente pode perceber mais ondas de calor nesse período, porque existe é como se todo o aquecimento que aconteceu do Sol, todo o aquecimento que aconteceu da natureza no período do verão,
ele vem vindo sendo trazido e ele vai ficar acumulado. A comparação com a casa é mais fácil, né? Então, a gente pensa assim, eu chego no fim do dia e eu entro dentro de casa e minha casa está quente. Então, eu posso levar essa percepção também para o meu corpo físico. Esse acúmulo de calor, para algumas pessoas, em total equilíbrio, vão fazer com que esse calor não seja um problema, né? Mas equilíbrio completo e permanente para o Ayurveda, ele praticamente não existe. A gente compreende que a gente está um tanto de tempo em equilíbrio de todos os humores e de todos os elementos do corpo, mas assim que os horários do dia mudam, o desequilíbrio acontece. Qualquer coisinha faz com que o equilíbrio dos elementos do corpo mudem. Então, essa possibilidade de, para algumas pessoas, esse acúmulo de calor afetar mais o corpo físico e criar uma desordem, uma desarmonia, uma dor, um processo de doença, para algumas pessoas isso vai acontecer com mais facilidade. Eu posso sentir o calor e ligar o ar e sair para fora no fim do dia, tomar um ar e ficar tudo bem. Para algumas pessoas que têm tendência ou que têm uma constituição um pouquinho mais quente, elas vão fazer esse acúmulo no corpo físico, assim como acontece na casa. E a casa vai demorar, às vezes, o outono inteiro para que as paredes tenham uma temperatura diferente. Hoje choveu, refrescou lá fora, mas a minha casa, ela está quente igual. Então, essa percepção das paredes da casa com relação ao corpo, elas são muito equivalentes. Então, a gente olha os calores internos, né, nesse período, ou as pequenas desordens que acontecem, e compreende. A natureza está mudando. O que acontece no mundo bem acontece em mim. Eu coloquei aqui. O corpo começa o recolhimento. Nesse outono, esse calor acumula. E você vai perceber que, através desse outono, os dias eles ficam mais quietos. A mente vai ficar mais quieta. O processo digestivo vai ficar mais quieto. Então, existe um recolhimento, até mesmo de todos os sentidos, para dentro, para um estado mais quieto nesse outono. E no Ayurveda fala assim, e daí no inverno, esse recolhimento vai acontecer com uma ênfase maior. Isso vai acontecer mais no inverno. Então, o outono, ele acaba nos dando a oportunidade de sentir um pouco, para alguma coisa, é uma estação de passagem. Então, a gente vai passar pelo outono e o corpo vai se preparando para poder viver realmente a temperatura mais extrema, exigente no inverno. Então, o outono, ele vai fazer com que até mesmo os sentidos vão se recolhendo. Tudo acontece num ritmo mais interno, mais de introspecção, do que no verão, que acontece bem o contrário. Mais sol, mais luz, mais alegria, mais para fora, mais coisas acontecendo. Agora o dia vai ficando mais curto, o sol está mais intenso,
A noite vai ficando um pouco maior, e conforme as semanas vão avançando, isso vai ficando mais claro. Como é um período de mais chuva, então, menos piscina, menos locais abertos, menos tudo. Para determinada constituição, isso está ok. Para determinada constituição, para determinadas pessoas com biotipo de deprimir, isso vai começar a acontecer também. Então, esse recolhimento ele pode ser visto como para mim tá bom. Eu sou mais quieta e o dia vai ficar menos cansativo, menos barulho, menos pessoas nas ruas, menos tudo, tá bem. Para algumas pessoas, não necessariamente fica tudo bem. Esse é o momento em que, às vezes, uma desarmonia inicia. Às vezes eu tenho grandes questões que acontecem lá no inverno, e para o Ayurveda, esse olhar para o outono, para esse momento de recolhimento, agora é a hora de começar a olhar para isso. A estação começou a mudar e ela traz essa a sensação de mais interior, de mais quietude. Um tanto de... eu escrevi ali que os sistemas deprimem, né? Deprimem. Então, essa introspecção, ela pode ser vista nesse período como o início de uma depressão, de um deprimir. Então, você olha para isso, sente que o corpo muda, sente que os humores mudam, sente, compreender. A estação está mudando. Isso não necessariamente está acontecendo, e não está, né? Acontecendo só em mim. Isso está acontecendo no meu mundo interno e todo o meu entorno também. A digestão muda. A digestão muda porque esse grande processo de digestão, ele vai ficando também mais lento. A gente vai ter um Agni, um poder de digerir maior quando o inverno começar a se aproximar. Mas agora os dias são mais lentos, um tanto mais cansativos, esse calor dentro de casa. A gente vai encontrar, para muitas pessoas, uma sensação de, no Ayurveda fala de empachacamento, né? Onde você come e o processo de digestão se torna lento, difícil, às vezes você tem fome e não tem vontade de comer. Sabe que tem que comer, para algumas pessoas com uma constituição, as pessoas muito magras, muito vatas, né, que são mais vata, esse às vezes é um período de, até mesmo de preocupação, porque baixo peso, o calor, a lentidão, dificuldade de comer, falta de fome. Então, a gente pode ver o corpo deprimir nesse período e emagrecer. Para as pessoas que têm tendência a perderem peso, esse é um período que ele pode ser, precisa ser olhado com bastante cuidado, porque a pessoa pode começar a emagrecer agora bastante, perigosamente, para chegar no inverno. Pouca nutrição e com pouca força física, mental, emocional, para viver ou suportar o período de inverno. A energia mental muda. Escrevi, menos dispersão, mais introspecção. A energia mental muda. Então, se esse período de outono você sente
que a energia da mente é menor, é assim, é isso. Se você compreende que isso é possível, que isso está acontecendo e que isso não é um problema, essa medida de quanto isso é um problema para mim, ela vai ficando mais clara quando eu conheço meu mundo interno. Então, menos dispersa, mais introspecção. Eu em um estado de harmonia, tudo ok. Eu em estado de desarmonia, pode ser que essa introspecção, ela acabe se tornando ou sendo vista para mim como um problema. O corpo muda, as emoções mudam e a mente muda. Você pode sentir as alterações de energia no humor, na digestão e na mente. Para o Ayurveda, a partir dessa mudança nesse universo todo ali, e a partir do momento em que a gente sabe ou sente que ele afeta o corpo, a gente vai compreendendo que a mente, as emoções, que são produtos desse corpo físico, no Ayurveda fala bem isso. Então, a minha estrutura física e as emoções e a minha mente, elas são um produto do corpo. O corpo bem estabelecido, bem nutrido, ele vai me trazer, me oferecer, revelar a minha mente mais clara, mais tranquila, mais positiva. Então, quando a gente fala na mudança dos humores, a gente pensa assim, essa palavra humores no Ayurveda, ele tem mais a ver com as constituições. No Ayurveda tem umas palavras que elas são Vata, Pitta e Kapha. Elas são palavras em sânscrito, que elas são palavras, no Ayurveda fala assim, que elas foram recebidas pelos professores, né, recebidas do universo, que elas são palavras que elas não trazem só um significado, que elas trazem a energia do que elas querem dizer, né? Então, esse agravamento, esse acúmulo do calor no corpo, no Ayurveda fala assim, a energia de Pitta, que é o humor de metabolismo, ele vai fazer com que o corpo possa superaquecer fisicamente, mas isso pode ser claramente visto também na mente, no humor, na mudança de humor, nas reações. Então, esse pita, esse metabolismo que se torna reativo, né, por acúmulo, por calor, ele é visto no Ayurveda como um calor que ficou acumulado ali e que ele pode criar condições diferentes para o corpo, criando processos inflamatórios, criando erupção cutânea. Então, eu penso que eu sei disso, né, desde criança, porque outono é período de grandes infecções, né? Então, quando se pensa lá, hoje se vê muito menos, né, até meus filhos tiveram, acho que um deles só que pegou, não, nenhum deles pegou nenhuma doença dessas assim de estação, né, mas quando eu era criança, minha família é grande, um pegava sarampo, muitos pegavam sarampo nesse período aqui. Então, eram períodos de outono e primavera, onde
catapora, sarampo, essas doenças de criança ou doenças contagiosas, né? Elas aconteciam assim para muitas pessoas. Acontece numa uma pessoa da família e pega todo mundo. Então, esse calor que fica acumulado no corpo, ele pode facilitar esse acontecimento. Então, você vai ver mais nesse período ondas de calor, superacidez, hiperacidez. Você pode sentir tuas excretas, fezes e urina mais ácidas. Aí você pensa, tem a ver com o que eu comi, tem a ver com o meu calor interno, tem a ver com o calor externo. Então, você vai fazendo um olhar mais ayurvédico para tudo o que está acontecendo ali. Muitas coisas, muitas desordens que acontecem, às vezes a gente toma elas como, elas acontecem em mim, e isso acontece em mim, né? Para o Ayurveda sempre tem esse grande olhar, a gente aprende a olhar que essa desarmonia que está acontecendo no meu corpo físico, ela tem mais fatores em torno que são responsáveis por isso. Eu gosto muito dessa história de ter mais fatores que fazem parte dessas minhas desordens, porque na medida em que a gente vai fazendo uma boa leitura sobre esses fatores, a gente vai achando mais formas de tratar, de se tratar, ou tratar o corpo físico, a mente e as emoções, não só diretamente com a minha digestão, mas também com vários fatores que estão em torno. Então, minha mente muda, e minha tolerância fica muito pequena nesse período. E se eu tomo isso como isso é meu, isso é alguma coisa muito grave que me acontece, eu posso ficar girando em torno dessa informação ali por bastante tempo. E essa desordem somente se agravar. Para o Ayurveda, esse olhar é maior do que isso. Tá, a tolerância está baixa, o que mais? O que mais que está acontecendo? Né? Como está a digestão? Como está funcionando o intestino? O que está acontecendo à noite na hora de dormir? Está precisando dormir um pouco mais? Lá. A gente vai fazer um olhar bastante grande sobre toda uma rotina, sobre todos esses fatores que estão em torno, e, e compreendendo, ó, a estação está mudando, a minha a acidez do meu estômago está mudando, alguns processos infecciosos ou inflamatórios de bexiga são mais comuns nesse período. No Ayurveda fala assim, resíduo, né? Então tem, meu corpo esquenta bastante, minha pele pode começar a manifestar. Então, se essa reação que acontece em mim, minha fragilidade, meu ponto frágil é a minha pele, eu vou ver isso expresso na minha pele. Bochecha, rosto, braço, sola dos pés. Então, eu vou encontrar ali uma boa amostra de que tem uma desarmonia acontecendo, tem uma desordem. E, de volta, vou olhar todos os fatores que estão em torno e que estão dentro de mim, mas que tem a ver com esse contexto todo de outono. Aí você pode pensar, acho que isso me aconteceu ano passado também no outono. Aí você vai começar a relacionar, ó, isso está acontecendo agora. Mas eu tenho anotações ali internas ou nos meus cadernos ali de que isso me aconteceu no outono passado também. Minha baixa tolerância ao calor e a minha irritação, ela é meio que comum nesse período de acúmulo aqui. A insônia ou a minha
exaustão mental, não são uma coisa eterna, elas estão acontecendo nesse momento, mas não vão acontecer o ano inteiro nem o tempo todo. E o Ayurveda fica afirmando isso permanentemente. Essa é uma condição de passagem. O outono é uma condição de passagem. Qualquer tipo de desarmonia que vai acontecendo é uma condição de passagem. Poucas coisas são permanentes, porque esses elementos do corpo, eles vão mudando, assim como acontece externamente, né, na natureza, isso vai acontecendo internamente no corpo também. Pacificar a vata. Então, nesse período, no Ayurveda fala assim, esse momento ventoso, e a gente vai encontrar na rotina de um dia, horários do dia onde você vai encontrar mais vento. Essa estação tem mais vento. E esse vento que é externo, ele também é interno. Muitos agravamentos de secura, eles vão acontecer nesse período. Então, você vai ver o intestino mais lento, mais seco. Uma pele mais seca, mais dura. Para quem tem desordens de pele, mais casquinhas. Então, tem esse, para a mente, esse seco e esse duro e esse raspante, e vai acontecer também dessa mesma maneira. Então, eu posso sentir a minha mente mais com pouca flexibilidade. Quando a gente pensa assim, como que a mente pode ficar dura, né? Como que vata pode agravar a mente. Eu posso encontrar nesse período menos flexibilidade. Eu posso olhar para as coisas com uma rigidez maior. Então, você percebe isso na mente. Olha o corpo também. Olha unha, olha como que fica o cabelo nesse período. Então, você vai encontrando no corpo, na mente, nas emoções, sintomas ou expressão da estação com uma certa clareza. Você começa a juntar ali o que está acontecendo no corpo, o que está acontecendo na mente e o que está acontecendo nas emoções, porque a estação está mudando. A gente vai olhando cada vez mais para essa ideia de que esse universo que muda fora, ele muda, ele afeta inteiramente nosso mundo interno. Muitas coisas que elas podem ser repetitivas de outono para outono, eles podem ser olhados de forma completamente diferentes nesse outono, e a gente age nesse outono, nesse momento que as coisas estão acontecendo aqui. Todos os períodos de outono eu sou propensa a ficar doente. Eu já fiquei gravemente doente em um outono há 25 anos atrás. Outono é um momento de olhar para todas as coisas que me acontecem. Mais descanso, mais horas de sono, mais tolerância às coisas que dão certo ou que dão menos certo. Cuidado ali. E se eu sinto que minha pele começa a rachar, eu fico pensando, bom, parou tudo, né? Então, tô nesse período, esse momento de mudança, ele me afeta completamente. Então, eu tenho que olhar para esse mundo que é externo, mas principalmente para as minhas necessidades e pensar, esse momento me afeta com grandiosidade. Eu preciso de me voltar para o meu autocuidado. Agora é o momento de cuidar da vida
para que eu fique muito bem todo o outono, eu fique muito bem no inverno, eu fique muito bem na primavera, mas eu já aprendi a reconhecer quando a desordem começa. Eu escrevi aqui, Vata é seco, duro, raspante. Ele é excesso de movimento, excesso de pensamento, excesso de correria. Ele é comida e água gelada. Ele é dormir pouco. Ele é comida crua. Se a gente reduz algumas coisas que são assim possíveis, que nem água gelada, comida crua, excesso de movimento, compreender isso faz com que a gente vá desenvolvendo ferramentas de autocuidado que façam com que essa água gelada ela se torne água morna ou temperatura ambiente nesse período. E a gente vai encontrar um funcionamento de intestino melhor também nesse período. Uma água que refrigera mais os sistemas do que uma água gelada, mesmo que a temperatura externa seja bem quente. Então, a gente vai encontrar em caldos e alimentos cozidos nutrição. E o que pacifica o corpo também vai pacificar a mente da mesma maneira. E a gente vai mudando essa qualidade de seco, duro, raspante, para qualidades que sejam mais condizentes com bem-estar, contentamento e autocuidado. Outono é momento de, no Ayurveda fala assim, descontinuar a estação anterior. Tudo que vinha acontecendo continuamente, com a mesma potência, com o mesmo calor, com a mesma força na estação anterior, se a gente olhar para a natureza, vai ver que isso já está acontecendo lá fora. Então, mentalmente eu posso continuar fazendo, porque eu tenho que ir, ainda tenho que ir para a praia, porque eu ainda tenho a piscina, porque eu ainda tenho não sei o quê, ainda eu quero correr, ainda eu tenho que um monte de coisas. Mas o universo externo, ele está mudando. E ele vai mudando conforme as semanas vão passando, né? A gente teve o solstício agora em sexta-feira, né? E então, essa é a primeira semana do outono. Mas o verão já está ficando para trás, já faz algumas semanas, né? Apesar desse calor todo que está acontecendo. A estação já vem mudando. Como que a gente pode, o que é mais adequado nesse período? A gente pode começar a olhar e se antecipar aos desequilíbrios que naturalmente nos acontecem. Os que a gente sabe que acontecem no universo externo e os que a gente sabe que acontecem no universo interno. Então, eu começo a me antecipar aos meus cuidados, porque eu sei que em outros outonos, algumas coisas já me aconteceram. Mas se eu não tenho memória de nenhuma desordem que aconteceu em outros outonos, eu posso olhar para o que está acontecendo agora e fazer um olhar maior sobre a rotina de um dia só. A gente não precisa olhar várias estações, nem muita coisa. No Ayurveda fala assim, se você quer saber se o arroz está cozido, você não precisa comer a panela toda de arroz. Você pode só experimentar um pouquinho, alguns grãos, e você já vai ficar sabendo se o arroz está cozido ou não. Então, esse olhar sobre a estação, ele pode ser feito na rotina de um dia. Da hora que eu acordo, até a hora de dormir, eu vou olhando para tudo o que vai acontecendo. Em quantos momentos desse dia eu estou contente?
E quantos momentos desse dia eu estou completamente descontente, irritada, quente fisicamente, é, sem vontade de comer, sem fome, com muito sono. A gente vai abrindo a percepção sobre o que acontece em um dia para mim. Então, eu não preciso ter um conhecimento sobre as várias estações, mas eu posso começar a olhar da primeira hora da manhã, como eu acordo. Eu quero ainda dormir mais uma hora. Eu preciso ou eu estou querendo só dormir? Não, eu preciso. Meus olhos eles não querem abrir, então eu preciso dormir mais. Eu tenho mais ou menos fome. O meu processo de digestão e de evacuação, como que ele funciona nesse dia? Chega meio do dia, final do dia, eu ainda quero comer, eu tenho fome, eu só quero chegar em casa e quero ir dormir, eu tenho sede de madrugada. Então, esse antecipar um desequilíbrio quer dizer isso. Eu olho para um dia e vou ver, e vou percebendo, isso não está legal? Tem algumas coisas que estão acontecendo que não são boas. E eu já vou começar a agir sobre isso. Eu vou me antecipar, já vou criar uma condição de que isso que está acontecendo não se torne um grande problema. Eu costumo dizer assim, né, a gente que tem filhos, a gente não precisa esperar que a criança faça febre, terceiro, quarto dia, ela chorando e querendo colo, né? Ela começou a se queixar e querer colo, e tá mais quentinha, você já sabe, ela vai dar febre, né? Já vão começar a se ocupar e o que está acontecendo. Esse é um período que nossa temperatura corporal, ela pode aumentar e alguns processos de digestão que não acontecem, eles também podem fazer febre. Então, esse é um período em que é possível febre digestiva. É mais provável uma febre digestiva neste período do que no verão ou do que no inverno. Então, tudo que você conseguir ver antes, se antecipar um desequilíbrio, essa é a tarefa. Está ali. A gente fala bastante em autoconhecimento, né? Mas nós sempre somos levadas a pensar que autoconhecimento eu vou lá para o Himalaia, vou me sentar lá na Índia, lá em cima da montanha mais grande, e ficar lá esperando minha mente desenvolver para mim me autoconhecer. No Ayurveda fala assim, isso é autoconhecimento. Você vai percebendo o que está acontecendo ali, em um dia. Descontinuar a estação quer dizer ajustar a rotina. Ajustar a rotina para cada uma quer dizer, eu, eu acordo e eu tenho mais sono. Eu tenho mais sono. Então, eu vou ajustar minha rotina, eu vou ajustar minha rotina ficando um pouco mais na cama. E tudo bem, tá tudo bem, né? Eu vou ajustar minha rotina olhando para a minha alimentação. Então, esse ajuste na rotina também tem a ver com essa permissão. Eu compreendo. Esse é um momento que esse ajuste na rotina, para mim, ele vai fazer com que eu fique saudável. Que chegando olhando para o início do dia até o final do dia, em todos os momentos em que meu contentamento, minha felicidade não está ali, em algum momento eu interferi. Eu estou exausta, então eu posso fazer um pit stop. Eu tenho que fazer. Eu me permito fazer isso. Então, esse ajustar a rotina também quer dizer, eu saio de um ritmo grande de muitas coisas acontecendo
e meu corpo começa a pedir outras coisas nesse período. E ele está aí integrado nessa natureza, só que eu não estou percebendo. Mas as coisas estão mudando em mim. Eu me permito um pouco mais de descanso. Eu me permito parar mais cedo. Isso. Ajustar a rotina também quer dizer isso. Essa tolerância com relação a essa mudança que está acontecendo e que está acontecendo. Não, a gente é, é, reage, concorda, não concorda, isso é algo que vai acontecendo naturalmente. Quanto mais conhecimento, mais aceitação e mais bem-estar. Diminui o ritmo. É para pior? Não, é para melhor. Vai dormir 1 hora a mais. É para pior? Não. Tudo isso são coisas muito boas. Vai diminuir o esforço para se adaptar a esse período de mudança. Muda a alimentação. A alimentação é uma coisa que ela acontece muito instintivamente, né? A necessidade, ela vai mudar. Eu aprendi que se eu estou dentro de uma desarmonia muito grande, eu posso não ver a necessidade da mudança. Então, eu posso estar dentro de uma grande desordem e a minha mente pedir, não come a maçã crua. A maçã está mais ácida nesse período, né? Os alimentos estão mais ácidos nesse período. E as frutas são mais ácidas nesse período. A uva está mais doce nesse período, intensamente doce, né? Então, a natureza vai mudando, vai fazendo essa mudança naturalmente. Mas se eu tiver envolvida num grande processo interno de desordem, eu posso não perceber. Isso pode passar assim despercebido. E a minha vontade de comer uma fruta, deixar de comer a fruta crua para escolher uma fruta cozida, ou só passada numa água quente, né? Você pode, eu costumo fazer nesse período que a maçã está mais ácida, eu coloco ela num copo d'água e solto a água quente em cima. Então, ela fica não cozida, mas ela tirou a acidez dela e retirou a qualidade fria dela também. Ela não fica tão dura. Às vezes, nesse período, os dentes da gente são os primeiros a manifestar a dureza da estação. A gente morde alguma coisa, parece que eles doem no apertar alguma coisa mais crocante, mais dura. Então, esse conhecimento sobre comida cozida, esse ajuste na alimentação que acontece, que a gente vai fazer ele conscientemente. A natureza vai fazer isso por si só. A gente vai ir mudando o padrão alimentar nesse período, mas pode acontecer de eu estar dentro de uma desordem tão grande que eu não percebo nada disso que está acontecendo. Então, estou lá, dentro da minha cabeça, lá, batendo coisas, e o mundo está mudando em torno, e continuo pensando a mesma coisa, e tendo os mesmos hábitos, e ali, resmungando com as mesmas desordens. Isso, finito. Ajustar a rotina, mudar a alimentação, reduzir ritmo. Às vezes, esse reduzir ritmo, ele pode parecer ócio, preguiça. Eu aprendi que está tudo bem, pode ficar com preguiça nesse período. Pode dormir mais cedo, pode dormir um pouco mais, pode dormir sábado a manhã toda e de tarde também. Então, tem algumas coisas que são permitidas para que esse bem-estar de adaptação nesse período
ele aconteça de uma forma natural e saudável. Reduzir ritmo, ele vai acontecer nesse outono externamente, as pessoas vão, a sociedade, as pessoas vão mudar o comportamento muito lentamente. Então, eu posso pensar, acho que sou só eu que estou com preguiça de levantar. Sou só eu que estou querendo ir dormir mais cedo. Só eu que quero sábado livre. E na medida que a gente vai compreendendo que essa necessidade do corpo físico, ela precisa ser respeitada, você pode permitir essa preguiça, esse dormir mais, essa pausa, essa introspecção, você pode permitir. Esse é o teu ritmo de adaptação. Ele é absolutamente necessário para que tu fique contente. A gente pode ficar contente por causa das outras pessoas ou pelas outras pessoas. A gente deve ficar realmente contente no fim do dia com as coisas que faz para si mesma. Mesmo que pareça preguiça. Um olhar atento sobre si mesmo. Eu estava falando de sintomas, de cansaço, oscilação de energia, pele, intestino, cabelo, unha, mudança de humor. Isso quer dizer que tem alguns sintomas que eles são mais possíveis nesse período de outono. Então, você pode ver as unhas mais secas neste período, cabelos mais secos nesse período, unha, cabelo, intestino. Então, a gente pode perceber alguns locais no corpo que eles vão ficar mais duros, mais secos, e eles vão expressar que você precisa, se mexe ali, vai fazer alguma coisa por ti mesma. Muda a alimentação, aumenta a quantidade de líquidos que está tomando. Eu aprendi que dormir muitas horas faz um bem danado para os cabelos. Faz um bem danado para para a minha unha seca, para a minha pele, que é o meu ponto frágil. Então, dormir faz muito bem para a minha pele. Então, esse olhar sobre os meus sintomas, os sintomas que acontecem no meu corpo físico, eles podem ser assim, os meus sintomas, os sintomas que me acometem, eles são muito particulares. Então, eu preciso estar atenta ao que me acontece. Eu posso falar de problemas de pele seca e você dizer, isso não me acontece no outono. De fungo na unha. Isso não acontece para mim no outono. Então, tem alguns invasores, né, que eles fazem casa nesse período frágil aí. E é isso, e é assim. Se eu sei disso, eu já começo a pensar, então tá, o que eu vou fazer com isso? Como é que se resolve isso? Uhum. O Ayurveda fala autoobservação. Então, eu vou saber que eu tenho um sintoma de verdade para esse meu Ayurveda, eu vou ter consciência sobre esse sintoma se eu estiver me vendo. Se a minha mente estiver voltada estrategicamente para fora, se meus sentidos estiverem voltados para fora, esses sintomas, eles vão passar despercebidos. Então, um dos primeiros olhares que se deve fazer nesse momento é autoobservação. Aprender a olhar os olhos, a aparência, a língua, o cabelo, tá, como tá? A unha. Aí eu olho a unha e penso, opa, tem que dormir mais.
essa autoobservação, olhar para mim mesmo, olhar para o meu corpo, vai fazer com que minha mente junte esse sintoma com uma possível desordem. Eu estou vendo o que está acontecendo. A mente vai fazer essa grande organização ali de fazer esse diagnóstico. Se você tem hábito de fazer essa autoobservação, esse sintoma que está ali, ele não vai se agravar. Esse olhar para o que antecede uma grande desordem, uma pequena desordem, né? Uma febre do dia seguinte, essa oscilação de cansaço exagerado, o fungo na unha que acontece nesse período, que mostra, finalizou o sistema imunológico, a grande quantidade de herpes que acontece nesse período também, que mostra, finalizou o sistema imunológico. Então, a quantidade de sistema imunológico que eu tenho e que eu conheço, se eu passo desse limite ali, eu sei que vai dar ruim. Tem algumas coisas que são possíveis acontecer. E como são possíveis, naturalmente acontece. Se eu olho para mim, eu vi meu pé, eu olho meu pé, eu aprendi a olhar as manchinhas que tem na unha, eu olho para minha língua todos os dias, eu olho para os meus olhos todos os dias. Então, esse olhar sobre essa autoinvestigação vai fazer com que esse sintoma, a minha mente, então tá, porque a língua está assim, esse sintoma de digestão. Porque a língua está assim, a língua está assim, porque o intestino não está funcionando. A unha está quebradiça desse jeito porque pouca água, pouca nutrição, que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? A gente vai olhando para ir buscando que mais que está acontecendo. Mas esse link entre o sintoma e esse conhecimento de fato, ele só vai se dar se você está ali, presente, se olhar, né? A automassagem nesse período, ela vai facilitar bastante. Ela auxilia muito sobre esse olhar. Você, com um tantinho de gergelim, massageia cotovelos, juntas, joelhos, onde alcança nas costas, tornozelos, e a hora que aperta ali, sente, ó, tá doendo, tá inchado, tem água acumulada. Então, a automassagem, nesse período, eu guardo a água. Então, a minha automassagem nesse período, ela pode ser feita com uma escova e não com óleo. Com óleo e com um pouquinho de pó. Então, a gente vai aprendendo ferramentas que vão fazer com que essa automassagem, ela se torne medicina. Eu aprendo coisas que eu vou colocando na minha rotina e que vão fazendo com que, na hora de eu me massagear todos os dias, eu já percebo, ó, tem água aqui. Não, tá seco. Eu estou caminhando e está estalando nesse período. Eu levanto da cama e caminho de madrugada, e eu caminho, e o meu piso faz... e o meu joelho faz... e eu me abaixo e as juntas estalam, iguais ao piso da minha casa. Então, os dois estão precisando de óleo. Na medida que eu vou abrir a porta e a porta faz... eu compreendo. Ó, se eu me abaixar, eu posso ouvir um barulho parecido nos meus joelhos.
Se períodos de tensão e preocupação, se mexer a cabeça, vai ouvir o barulho do pescoço. Então, esse olhar sobre o cuidado com o corpo através do toque, da automassagem, ele vai fazer com que essa compreensão de uma desordem, ela fique maior. A compreensão do sintoma e o que eu posso fazer com relação ao sintoma que está ali. A automassagem auxilia a perceber a mudança na textura, na temperatura e na tensão. Então, eu posso massagear meu corpo e perceber, estou quente. E perceber, meus cotovelos estão duros. A pele do cotovelo está dura. A pele dos joelhos está seca e dura. Tenho tensão nos ombros, tenho tensão no braço trabalhador. Então, a gente vai, com a automassagem, percebendo também o quanto, no Ayurveda fala assim, esse vento, esse vata, afetou o corpo. Você compreende, ó, estou com o cotovelo mais duro, vata tá, esse vento ali, a estação está afetando meus cotovelos. Isso acontece no verão, no inverno, na primavera, não é assim. Às vezes, isso acontece nessa estação. Mas se isso estiver acontecendo em todas as estações, então nós estamos com um problema. A gente já tem uma rigidez, uma secura, uma temperatura e uma tensão que estão ali há mais tempo. Ele pode pensar, tem que resolver isso agora. Que no inverno vai ficar mais difícil, mais frio, mais tenso, mais duro, não mais quente, mais frio. Autoobservação também quer dizer monitorar os estados emocionais. A gente não precisa, que nem eu falei sobre o arroz, né? Não precisa comer a panela toda de arroz para saber que o arroz está cozido. Você pega um pouquinho só e experimenta. Num olhar sobre o dia, você pode pensar, ó, minha tolerância como é que está, minhas reações como é que estão, meu estado emocional de tristeza, de ansiedade, de tolerância, como foi o dia? Mas, preciso olhar para isso, é que nem olhar para a língua, ou que nem olhar para os olhos, é que nem olhar para a pele. Precisa coragem para olhar para isso. Tem que olhar para os estados emocionais, tem que olhar para as emoções e pensar, ó, bom, isso está me acontecendo. Esse é um período que eu estou assim. Eu sempre acho, Silvana, sempre acho uma boa explicação ayurvédica para isso. Quando os meus humores mudam. Então, sempre tem uma boa explicação para isso. Né? Tem mais vento, está chovendo muito, eu sempre tenho uma boa explicação para a minha mudança de humor. Esses fatores que são externos, eles me auxiliam bastante. Na verdade, me compreender, me desculpo comigo mesma, e a família também já conhece, né? Meu marido já sabe, né, que Vata, Pitta e Kapha estão mudando, então por isso que eu estou mais triste, mais querendo dormir mais, essas coisas assim. Então, esse olhar sobre a natureza, a minha natureza, e sobre a natureza em si que está fora, né? Ele vai me auxiliando nesse reconhecimento e nessa verdadeira tolerância que eu tenho comigo mesma. Eu tenho uma tolerância com as coisas não boas que eu faço, né? Eu aprendo cada vez que meu humor muda, que isso tem que voltar, que isso tem que mudar. Tem uma tarde, a última frase aqui, não consigo ler ela. Eu estou com
Observar apetite e digestão. Uhum. Monitorar estados emocionais. O que mais que tem embaixo? Observar o apetite e digestão. Observar apetite e digestão. Esse olhar sobre a digestão, ele tem que ser feito da mesma maneira que você olha para a unha, para a língua, para os olhos e para o toque nos cotovelos. Você presta atenção, você vai comer, vai se alimentar e vai pensar, tenho fome na primeira hora da manhã, vou comer, vou me alimentar da mesma coisa que eu me alimentava quando estava bem quente, que eu saía para correr ou para caminhar 5 quilômetros. Chega meio-dia, como que eu fico se o almoço atrasa? O que acontece dentro de mim se o almoço atrasa? E se minha refeição for servida a 1h30? Isso. Qual é a minha reação? O que acontece emocionalmente comigo e o que acontece fisicamente comigo? Meia hora está tudo, a 12h30 está tudo mais ou menos sob controle. 1 hora já comecei a me dar uma tremedeira. 2 horas, estou querendo morrer já. Já. Acabou. Finalizou, acabou o almoço. Não serve mais porque vai dar erro. Então, esse olhar sobre o processo de digestão, ele vai fazendo com que esse verdadeiro reconhecimento de eu preciso me alimentar em pleno meio-dia. Não, eu preciso me alimentar, a refeição do meu almoço precisa acontecer 11h30. Isso. Chegou meio-dia, eu já preciso estar satisfeita. Então, essa observação sobre os horários, como se dá o processo de digestão e como realmente o humor muda, se o horário de se alimentar muda, ele é bastante importante nesse período. Você observa o que você come e se conseguiu digerir. Você se alimentou meio-dia e são 2 horas da tarde. Já tem fome? Não. 3 horas? Não. 4 horas? Não. 5 horas, começou o desconforto. Que vou fazer para digerir o almoço? Que está parado ali ainda. Porque a digestão está mais lenta nesse período e pode ser que eu ainda não tenha me adaptado com essa história de mudança de estação e continuo comendo a mesma quantidade, mesmo tipo de alimento e alimentos crus e pesados que meu corpo não consegue digerir. Então, esse olhar sobre o processo de digestão, nesse período, ele tem que ser feito da mesma maneira que você faz olhando para os sintomas que são físicos. Unha, orelha, isso. Na Ayurveda diz assim, dica simples, comida cozida. Agora é um período que eu costumo sugerir da mesma maneira que eu faço quando você vem para o atendimento e você faz uma queixa, não estou muito bem. Comida cozida. É isso. Uhum. Então, no Ayurveda se aprende que o corpo tem pouca capacidade de fazer um processo de digestão muito grande para comidas cruas. Eu costumo comentar que a vaca tem mais que um estômago. Por isso que ela consegue digerir tanto verde, sem criar nenhum problema para ela mesma, né? Então, os animais conseguem comer muita comida crua, em volumes grandes,
vagarosamente, em volumes grandes, mas eles têm um processo de digestão bastante diferente do nosso. O nosso processo de digestão, ele é para cada um de nós, ele é constituído de uma maneira. No Ayurveda fala, o Agni, você tem uma quantidade de fogo digestivo, e é isso. E ele vai agir, depende da estação, da idade, do momento da vida, ele vai agir no teu corpo físico de uma maneira. Então, esse outono, essa transição de estação, ele pede comida cozida. Mesmo que você já tenha ouvido falar em comida cozida em muitos outros momentos, agora é a estação. Mingau, a gente pega as frutas da estação e pensa, cozidas. Então, esse é o momento de aprender a fazer uma maçã cozidinha, pera, figo. Pensa ali todas as frutas que são da estação e você pensa em cozinhar elas um pouquinho ou soltar simplesmente uma água quente sobre para fazer com que esse alimento ele fique parcialmente cozido e mais fácil de digerir. No Ayurveda fala água, comida cozida, comida com água e água morna. Então, para retirar essas qualidades quente, raspante, duro, água morna. Esse é o período de substituir a água geladinha pela água. Um abraço, Karen. No máximo, uma água em temperatura ambiente, tá? Água morna. Vai auxiliar no processo de digestão e principalmente também no processo de eliminação, fazer o intestino funcionar. Comida cozida, água morna e ghee. Então, esse momento seco da estação, ele pede gorduras boas. No Ayurveda fala, ghee. Esse é o momento de usar um pouquinho de ghee no chá, na fruta cozida, no vegetal refogado, em tudo que você vai usar um pouquinho de ghee. Se você não tem intolerância ao ghee, óleo de coco. Substitui, então, essa gordura boa por um outro óleo que seja tão bom, com propriedades refrescantes que nem o ghee, que é o óleo de coco. Dieta de outono quer dizer alimentos cozidos. Aqui eu listei vegetais, grãos, gorduras boas, proteínas, nozes e frutas. Então, essa é a minha sugestão, se você vai ver, são os alimentos que tem nessa estação. Você vai encontrar com facilidade, tá? Você vai para a fruteira e você vai ver esse tipo de alimento ali. Mais nesse olhar, nesse momento. Como é um período mais seco, mais ventoso, mais leve, as raízes vão fazer com que o corpo e a mente fiquem mais estáveis. As gorduras que são pesadas vão fazer isso. Grãos mais pesados vão fazer isso. As proteínas verdes vão auxiliar nessa estabilidade, tanto do corpo quanto da mente. Nozes, sementes e as frutas secas hidratadas sempre. Suporte de plantas. Esse é um período em que o sistema imunológico vai sentir. Então, meu Ayurveda sugere que você precisa conhecer um pouquinho dessas plantas para saber sanar, remediar, dar remédio para o corpo físico através de algumas coisas de plantas que elas são, que dão suporte para o sistema imunológico
e que auxiliam na recuperação desses sistemas todos quando eles entram em desarmonia. Então, eu coloquei aqui digestivos como a trífala e o tricatu. Você vai me ouvir falar desse tipo de planta, do sistema do Ayurveda. Eles são, vamos dizer assim, não são fáceis comuns de encontrar, né? Mas eles têm um efeito muito potente sobre o corpo físico. Por isso que eu listei eles como bastante importantes aqui. Do suporte para o sistema imunológico, que a gente tem com facilidade, é a equinácea. Equinácea é a nossa joia para o sistema imunológico nesse período, tá? Chá de ervas, as especiarias digestivas também. Tem bastante coisa escrita aqui nesses slides, mas vou resumir assim. Aqui diz assim, que nossa tarefa é reduzir o calor nesse período. A nossa tarefa nesse momento é fazer essa transição do quente para o ventoso. Então, a gente precisa auxiliar o corpo a reduzir esse calor interno. A natureza vai fazer isso lentamente, através das semanas, vai reduzindo a temperatura. E a gente faz isso, no Ayurveda fala muito em banho de lua. A gente tem muito hábito de banho de sol, né? No Ayurveda fala bastante de banho de lua, em ficar mais tempo no final do dia lá fora, para o corpo poder ir lentamente refrescando. E realmente fazer contato com a lua, que ela é refrescante. Olhar para a lua, tá? Terapias refrescantes. Tudo que você já conhece, ou que você busca como informação, que nem o Ayurveda fala em lepa. Usar algumas plantas para passar no corpo, para resfriar, para refrescar. Às vezes a gente pode conhecer plantas como a babosa, que é refrescante. Então, tem outras muitas que se pode utilizar e que pode também acrescentar na automassagem para fazer com que essa refrigeração ela aconteça. Esse é um período de passagem. Como o solstício aconteceu na sexta, esses 14 dias que eu coloquei nesses slides ali, eles eram anteriores. Então, a gente tem um período crítico antes do solstício para agravamentos. Então, a gente passou por esse período. Mas esse período, a gente ainda utiliza para limpezas. Então, outono, ele favorece para que você pense, ó, isso está acontecendo e é uma desordem. Se eu fizer uma dieta, se eu fizer uma desintoxicação, se eu fizer sauna, se eu fizer algum processo de limpeza, isso vai me auxiliar, esse é o momento. Esse é o período de fazer rotina, fazer faxina. Esse é o momento de pegar as cobertas do nosso roupeiro e levar para lavar. A hora que o frio começar, vai estar tudo limpinho. Então, esse é o momento de fazer o mesmo tipo de ordem interna, de limpeza. A gente pode se ocupar em fazer períodos de desintoxicação. 1 dia inteiro, 2 dias, 3 dias, 7 dias, 1 mês. O que se deve evitar para auxiliar o corpo a se manter saudável e evitar que ele crie uma desordem maior. Exposição direta ao sol, proibido dormir de dia. Alimentos ácidos, salgados e muito picantes. Então, a gente olha para algumas recomendações e pensa, ó, essas são coisas que eu posso saber sobre mim mesma e sobre o mundo e utilizar para poder ficar bem.
Existe uma palavra no Ayurveda que resume a palavra contentamento, que ela representa um estado mais emocional. O Ayurveda fala assim, precisa-se ter ojas para ter boa imunidade e ter contentamento. Então, ojas, energia de vida, energia vital, ela é produzida por todas essas coisas que a gente falou. Se dá permissão para dormir, fazer escolha dos melhores alimentos, que mais? Escolher plantas que dão suporte para a digestão, observar o próprio corpo, todas essas coisas que a gente vai dando atenção para elas, elas vão fazer com que essa energia de vida, ela se sustente, se mantenha e faça como produto imunidade. Princípios ayurvédicos de flexibilidade. A vida é um fluxo e refluxo. Em uma boa abordagem para uma vida longa, considere, em 80% do tempo, siga os princípios do Ayurveda e da sua autoinvestigação, permitindo 20% de flexibilidade. Então, passar todas as coisas boas que você obrigatoriamente é para você mesma ficar bem, você tem que agir para você ficar bem. 80% desse autocuidado, ele precisa ser feito, mas esse 20% de flexibilidade, essa autoliberdade que você se dá, também vai trazer contentamento. Não rigidez em todos os momentos, faz com que esse contentamento fique uma tarefa mais possível, mais fácil. Fazendo escolhas, a gente vai tendo mais consciência sobre me permito esses 20%. Nós olhamos para o corpo, para as emoções e para a mente, como o corpo muda, nossa intenção ou obrigação para a autoobservação, os ajustes que precisa fazer e que fazem diferença no dia. Muito obrigada.